Uma das coisas que mais me intriga atualmente como pediatra, depois de 40 anos de prática pediátrica, é entender por que cada vez mais as pessoas chegam ao consultório com uma criança pequena, um bebê, e na maior parte das vezes não tem ideia de como que vai ser a vida depois desse nascimento. As pessoas parecem que desconhecem ou têm uma visão modificada ou uma visão idealizada de que um bebê vem e a vida continua igualzinho. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas, saindo, passeando, indo para as baladas, dormindo bem, acordando, trabalhando. E quando chega um bebê que necessita ser amamentado, acalentado, se necessita ser cuidado, acorda à noite, chora, tem dificuldades para se relacionar com a família, há uma surpresa muito grande e frequentemente isso cria dificuldades importantes na família. Mães que às vezes ficam desesperadas. Isso se associa também, claro, muitas vezes com as mudanças corporais da mãe depois do nascimento do bebê. Porque a placenta, ela produz muitos hormônios, a gravidez é uma época da vida de uma mulher realmente que exige muito dela, ela tem certas limitações no trabalho, na vida pessoal. E aí quando nasce o bebê, ela também tem necessidade de uma adaptação e a família tem que ir se modificando. E claro que o pai também participa, o resto da família, a avó, se existem outras crianças maiores, filhos já grandes, eles se integram e sim, eles têm que fazer uma relação pessoal com esse bebê, com essa criança. Mas a maior surpresa é perceber que as pessoas não têm ideia do que significa a vida infantil, principalmente do que hoje a gente chama muito dos 1000 dias, né? Que é a gestação, mas os 2 primeiros anos, que são fundamentais para o desenvolvimento de todo o resto da existência de uma pessoa. A gente começa a perceber que em todas as áreas do conhecimento, esse conceito de percepção que a infância é a fase mais importante para a construção da vida adulta, não só na medicina, não só na biologia, não só na psicologia, mas também na própria existência, né? As pessoas começam a falar da construção da vida na infância. Eu costumo dizer que, para dar uma ideia, é que você passa a ser, alguns filósofos já falaram isso, a criança é o pai e a mãe dos adultos. São eles que vão formar os futuros adultos, são eles que vão desenvolver uma personalidade, uma maneira de entender a existência que vai realmente dar consistência às relações humanas, e a infância bem cuidada é um bom futuro para a humanidade, coisa que a gente não está vendo hoje. O problema da produção econômica, o problema de uma sociedade altamente consumista, o problema da legislação trabalhista hoje, a posição da mulher na sociedade moderna leva muitas vezes a confusões muito grandes, né? Desde pessoas que não entendem e não percebem que colocar uma criança numa creche aos 3, 4 meses de idade, 4 meses é a lei hoje no Brasil, raras são aquelas que têm 6 meses, e em alguns casos excepcionais, é um perigo para essa criança, porque é nesse momento que a imunidade dessa criança está numa fase muito precoce. É uma criança de 4 meses que vai para uma creche onde tem 30 outras crianças, que tem 4 ou 5 adultos só para cuidar de todas elas. Ela não está produzindo anticorpos, os glóbulos brancos ainda não estão funcionando bem, vão funcionar no final do primeiro ano, às vezes no final do segundo. Do ponto de vista emocional e do vínculo, ela tem necessidade de se identificar com um cuidador, né? As crianças não sabem até 6, 7 meses de idade que nasceram, eles percebem que eles são continuidade de um mundo, e a relação com a mãe, sobretudo se ela bem amamenta, é uma relação muito profunda de identificação. À medida que você se dá conta disso, você percebe que separar essas crianças abruptamente da mãe é realmente uma coisa traumática. Só que, por outro lado, eu percebo que isso que eu estou dizendo, esse discurso, é um discurso que choca, que assusta, que frequentemente quando eu falo isso, vamos lutar por uma licença maternidade maior, vamos tentar ver se a legislação faz aquilo que outros países mais desenvolvidos já conseguiram, licenças maternidade de 1 ano e meio, 2, licenças maternidades que depois de 1 ano, se a mãe parou de amamentar, o pai pode ficar com a criança e a mãe volta ao trabalho. A necessidade de uma pessoa amorosa, cuidadosa com o bebê, sobretudo nesses primeiros 1000 dias, nesses primeiros 2 anos de vida,
parece que às vezes atrapalha os anseios das pessoas, como se as pessoas não entendessem a necessidade desse ser humano que chegou de ter um desenvolvimento harmônico, apoiado e integrado com a sua família, principalmente com sua mãe e seu pai. As pessoas às vezes dizem, mas falar só da mãe e o pai. O pai é importante, mas ele é importante para apoiar a mãe, para ficar junto, para ajudar, mas o bebê precisa da mãe. A mãe que tem útero, a mãe que tem seio, a mãe que tem voz adequada, o bebê escutou a voz da mãe, sentiu o corpo da mãe durante toda a gestação, e separá-lo da mãe e o pai virar o cuidador é uma raridade e não é fácil, só em casos extremos. A pior coisa que pode acontecer para um bebê é perder a mãe nos primeiros meses de vida, porque ele precisa de alguém que assuma a posição profundamente ética e biológica de acolhimento. Às vezes a gente escuta coisas que são bastante assustadoras. Recentemente eu tive uma informação de que em algumas creches públicas chega-se a fazer um mandato de segurança para colocar uma criança na creche não necessitando provar que a mãe está trabalhando. Ou seja, a mãe que às vezes poderiam estar cuidando, que são elas as ideais para cuidar, a lei fala que o direito da creche é da criança e não da mãe, que se a mãe não tem nada a ver com isso. Mas esse é um problema sério, porque a gente está interrompendo uma coisa fundamental do desenvolvimento humano. Mesmo quando a gente ouve, às vezes, algumas áreas administrativas, governamentais falarem que vão dar creche integral para todo mundo, não é um equívoco, tem que rediscutir isso, a imunidade da criança, o vínculo, o afeto, a relação profunda com a mãe, as vantagens da amamentação a longo prazo, da proteção cerebral, do desenvolvimento e da produção de neurônios, que é interrompida quando você faz esse tipo de atitude, não é? E outra coisa mais importante ainda, pessoas que dizem que não querem ter a licença nem de 4 meses, porque não consegue ficar em casa. Eu tive um relato de um casal que a mãe dizia que ela não queria os 4 meses, ela queria negociar com o patrão só 2 meses. O patrão queria dar os 4 meses, mas ela disse que não queria. É total falta de conhecimento, de orientação e de percepção do que significa uma gravidez. E a velha discussão de ter filhos, não porque você está convencido de que é esse o que você gosta de fazer, é isso que você quer ajudar a humanidade a se desenvolver, mas ter filhos às vezes para entrar na moda, para entrar no conjunto das pessoas, fazer com que todo mundo tenha filho, eu também vou ter. Casais que às vezes um só quer o filho, o outro não quer, e como isso é colocado, né? Casos de pessoas que realmente têm muita dificuldade para suportar, entre aspas, ou aguentar as crianças, que não conseguem entender que criança chora, que criança faz cocô, faz xixi, acorda de noite, necessita de atenção, que a mãe se cansa, que ela precisa aprender a dormir junto com o bebê, quando ele dorme ela descansa também. A ideia hoje moderna de deixar o bebê no quarto dos pais, junto com a mãe e com o pai, tem gente que faz até a chamada cama compartilhada, que é deixar o bebê junto. Eu sei que isso às vezes é uma resistência grande em alguns casais, mas que é praticado em alguns lugares do mundo. E quando você vê, por exemplo, áreas indígenas, áreas de pessoas assim muito mais voltadas para a natureza, essas crianças são muito mais felizes. Os bebês, às vezes, que são cuidados por pais que protegem, que ficam junto, que permanecem em alojamento presente, mães que usam o sling, que põem a criança no colo, são bebês que choram muito menos. Em alguns lugares do mundo você vê os bebês chorando menos, sobretudo na Ásia, principalmente os orientais. Os bebês ocidentais choram muito mais por causa de uma prática que nós estamos tendo de precocemente separar a mãe da criança e deixar o bebê chorar. Aquela ideia antiga e terrível, eu tenho a coragem de dizer isso em público, que eu sei que muita gente vai criticar, mesmo alguns profissionais de saúde diziam, não, deixa ele chorar, não pega no colo, senão ele vai se acostumar com o colo. Isso é um crime. A criança que chora, ela está querendo atenção, ela está dizendo algo, é assim que ela se comunica, ela precisa ser pegada no colo, ela precisa ser acalentada, ela precisa ser entendida. Quanto mais ela é entendida e quanto mais precocemente as pessoas seguram, ela vai se sentir melhor. E se ela chora porque ela quer ficar no colo, tem gente que fala assim, não, aí eu pego no colo e ele para, eu ponho ele no berço e ele chora. Eu falei, fica com ele no colo, deita com ele na cama, põe num lugarzinho, descansa, deixa ele no seu peito. É isso que ele quer, ele passou a gravidez inteira dentro do seu útero, ouvindo a sua voz, ouvindo o seu corpo, sentindo a frequência do seu coração, sentindo os ruídos do seu funcionamento corporal, do seu tubo digestivo, e ele precisa ir se desprendendo aos poucos, né?
Eu falo que o desenvolver, esse verbo em português com esse prefixo des, ele é negativo. Desenvolver é sair do envolvimento. Ele se desenvolve à medida que ele vai se afastando da pessoa que o envolve, que é a mãe. Que é fundamental e que é insubstituível. E que ela precisa estar presente nessa fase. Ajudá-la pelo companheiro, mas não é aquilo que às vezes a gente vê com uma visão filosófica altamente discutível, de que nasce e está com o pai, ele que tem que trocar, ele que tem que limpar, ele tem que trocar a fralda, ele que não sei o quê, ele não vai poder amamentar, ele não tem o calor que a mãe tem, a voz da mãe é diferente, ele está presente, ajudando, mas a mãe é a mãe, o pai é o pai, cada um tem uma função fundamental e específica dentro desse contexto. Isso nem sempre é aceito, as pessoas hoje em dia, modernamente, acham que isso é conservadorismo. Tem gente que acha que isso é machismo, tem gente que isso acha uma agressão à mulher. Não é isso, pelo contrário. Eu chego a dizer em alguns momentos que, já falei isso em vários lugares, já li isso em outros lugares, que educar uma criança é trabalhoso. Você tem que se dedicar, você precisa estar presente, você precisa ajudar. Tem um livro meu, feito com o psicólogo Ivan Capelato, que a gente fala de cuidado, afeto e limites, uma combinação possível. Você precisa dar afeto, você precisa cuidar, você precisa educar e dar trabalho. Se você não tem trabalho, se as coisas estão muito largadas, é porque você não está educando muito bem, você precisa participar. E isso é uma coisa que nem sempre a gente consegue fazer as pessoas entenderem. É como se de repente no mundo moderno as crianças fossem consideradas bonecos, quer dizer, alguém me disse no outro dia duas coisas muito importantes, em dois momentos diferentes. Uma pessoa que me disse, eu não queria esse filho, mas o meu marido queria, ele me convenceu, mas eu fiquei assustado, eu pensei que criança assim, a gente dava de mamar, punha no berço, ele dormia, no dia seguinte eu pegava, ele amamentava, ela me solicita a noite inteira, eu fico o tempo todo com ela, como é que eu faço? Eu falei, mas isso é ser mãe, observa os outros mamíferos, observa os gatinhos, os cachorrinhos, né? Os elefantinhos que agora está em moda, que matam a mãe para tirar o dente de marfim, ele morre se não tiver quem cuide, quem abrace, quem agasalhe, quem dê leite, porque as crianças elas precisam disso, em todas as áreas dos mamíferos. Uma outra coisa é a respeito das babás, nada contra as babás, que são mulheres que precisam trabalhar, ganhar a sua vida, mas a função da babá não é substituir a mãe, é ajudar quando ela precisa e é necessário. O equívoco é achar que a babá pode substituir a mãe e ficar com essa criança no lugar da mãe e criar um vínculo. E a criança amada e a babá amorosa, ela se apaixona pela criança e a criança se apaixona pela mãe, pela babá. E aí a mãe às vezes se assusta quando essa babá é procurada pelo filho quando ele tem um problema e até chama a babá de mãe. Manda essa babá embora, mas como ela não pode ficar com o filho, põe outra babá. Essas coisas têm vínculos importantes. Há vários trabalhos internacionais, coisas muito importantes no mundo inteiro, sobretudo trabalhos feitos pelos ingleses, mostrando que a falta de vínculo, a falta de cuidado, a falta de presença dessas crianças com cautela, cuidado, afeto e acalentadas, geram problemas sérios de desenvolvimento emocional. Dificuldades escolares, dificuldades na universidade, nas profissões, maus relacionamentos, problemas conjugais sérios, psicopatias, violência. Um dos capítulos de um dos meus livros, que é Quem Cuidará das Crianças, eu falo sobre a gênese da violência na infância, a origem da violência nas crianças mal cuidadas. Tem um livro também de um pediatra muito importante de Brasília, o professor Lisboa, que ele tem um livro escrito sobre isso, mostrando que o problema não é bem a falta de dinheiro, que também é importante. Ninguém está dizendo que ser pobre é bom, se não ter condições de se alimentar e de viver. Isso é ruim, isso gera problemas. Mas a gente percebe que o fator fundamental é a falta de amor. Famílias mais pobres, com dificuldades, mas onde existe amor, afeto, carinho, atenção, pai e mãe integrados, as pessoas vivendo e se amando, essas crianças crescem mais felizes. Às vezes famílias ricas, cheias de dinheiro, gaiolas de ouro para as crianças, mas pai ausente, mãe que sai às 7 da manhã e volta às 10 da noite, pai é a mesma coisa, essas crianças têm tendência a apresentar problemas de desenvolvimento importantes. Agressividade, excitação exagerada, hipervoluntarismo, famílias com grande aceleração, todo mundo correndo, aquela história da vida moderna, um entra, outro sai, não come junto, etc. e tal, está associado aí a muitas vezes alguns trabalhos
com crianças agitadas e até, às vezes, entre aspas, discussões sobre a famosa hiperatividade, aquelas crianças que não têm sossego, etc. Pode ser um dos fatores que está ajudando nisso. Outro dia uma pessoa me disse, mas você fala de babá, no meu meio, onde eu vivo, na minha situação, quem não tem babá está fora, todo mundo tem babá, babá faz parte da nossa vida. Aí eu costumo dizer o seguinte, nós temos uma cultura no nosso país, em alguns países parecidos com o nosso, mas principalmente no Brasil, de achar que a gente teve a influência colonial, desde a época da escravidão, a gente não gosta de cuidar da nossa família, a gente não gosta de cuidar da nossa casa, então você tem que ter empregada doméstica, tem que ter cozinheiras, tem que ter lavadeiras, tem que ter faxineira e tem que ter uma pessoa para cuidar do teu filho. Isso é uma raridade no mundo. Na maior parte dos mundos não é assim. As pessoas trabalham, as mulheres trabalham, os homens trabalham, cuidam das suas famílias, vivem, mas não tem esse anseio meio assim, né? Porque as pessoas esquecem de ver quem são essas babás, como é que elas vivem, por que elas precisam trabalhar. Mulheres que deixam bebês de 8, 9 meses em casa com uma vizinha para ir cuidar do bebê da outra pessoa. Eu não faço um juízo de valor para ninguém, nem para babá, nem para a mãe que precisa trabalhar. O que eu estou dizendo é o seguinte, o mundo é muito complexo. Nós gravamos uns programas para televisão um tempo atrás, eu trabalhei entrevistando, conversando com babás, conversando com mães, e algumas babás diziam para a gente coisas muito dolorosas. Elas saíam de casa às 4 da manhã, deixavam o filho em casa dormindo para chegar uma outra vizinha que ia chegar às 8 para ver a menina, para ir viajar 2, 3 horas para chegar num bairro elegante, para lá assumir uma criança de uma mãe que ia trabalhar. Ninguém perguntava para ela como é que estava o filho dela. E um dia ela me contou que uma criança de 3 anos que ela tinha, um dia perguntou para essa babá, mãe, por que você vai embora? Por que você vai? Eu preciso trabalhar, filho. Com o que você trabalha? E a babá disse, eu cuido de criança. E o filho dela disse, mas por que você não cuida de mim? Por que você não está aqui comigo? O que está acontecendo? Ou seja, essa é uma sociedade que precisa pensar nas crianças, como precisa pensar nos velhinhos, né? As crianças precisam realmente de ser atendidas e cuidadas. As pessoas precisam entender que num mundo como hoje, em que a mulher foi para o mercado de trabalho e é um direito que ela tem, eu não discuto isso, ela precisa pensar na priorização do filho quando ela tem um filho. E o ideal seria que a nossa luta não fosse para ter mais creches, ou creche em tempo integral, como às vezes se fala. O ideal seria que as mães tivessem licenças maternidades adequadas, pelo menos até 2 anos de idade, para cuidar dos seus filhos. Coisa que eu sei que é meio utópico. As pessoas, quando eu falo isso, dão até risada. Eu vejo pessoas que lutam pelas crianças, mas não aceitam a luta pelo aumento da licença maternidade. Virou uma questão de gênero. As pessoas acham que quando a gente fala isso, a gente está querendo sobrecarregar a mulher, fazer ela voltar a ser dona de casa, ou não é isso. O que a gente está falando é das crianças. O que a gente está falando é que essas crianças estão se criando num mundo que está aí. A gente está vendo a violência exageradamente desenvolvida e as pessoas, infelizmente, longe dos seus filhos. O que a gente está vendo é que o pré-natal, aqueles conhecimentos que muitas vezes se faz durante a gestação, se vê o tamanho da barriga da mãe, como é que está o bebê, líquido amniótico, frequência do bebê, mas ninguém conversa com essas mulheres como é que vai ser a vida depois que nascer o bebê. O que ela vai fazer, como é que ela vai amamentar, como é que ela vai fazer com o seu filho, quem é que vai cuidar da sua criança, quando é que ela volta ao trabalho. Eu vejo, inclusive, profissionais liberais, até da área da saúde, que essa valorização também não é feita. Aí você começa a falar isso, as pessoas se assustam. Nossa, mas quando eu fiquei um pouco mais com meu filho, parece que ele ficou mais calmo. É verdade, né? Gente que às vezes, uma vez um pai me disse, mas você fala, mas eu saio às 6 horas da manhã de casa, meu filho está dormindo. Eu volto às 9 da noite, ele já dormiu. Ué, mas e aí o fim de semana? Ah, mas aí eu tenho outras coisas, eu preciso ir ver o jogo de futebol, preciso fazer não sei o que lá. Não pode ser assim. Se você está pondo crianças no mundo, que são o futuro da humanidade, você tem que saber que você tem uma responsabilidade. E é isso que você precisa cuidar dos seus filhos. Essa minha mensagem hoje, essa minha fala, é no sentido de despertar uma discussão. As pessoas que assistirem esse vídeo e que quiserem conversar comigo, me mandem e-mails. Falem comigo, discutam, discordem. Fale o que quiser, eu estou aqui para ouvir, eu não tenho absolutamente nada contra ninguém, eu apenas estou defendendo as crianças, que é a minha profissão como professor de pediatria e como presidente da Academia Brasileira de Pediatria. Para se comunicar comigo, você pode usar o meu e-mail pessoal, que é jomafi, J de janela, O de ótimo, M de macaco, A de agora, F de faca, I de igreja, jomafi09@gmail.com. Eu espero que a gente possa discutir bastante isso.
Eu estou trabalhando muito nessa linha de proteção à criança. Existe na nossa Constituição um artigo, se eu não me engano é o 237, que fala que a criança tem que ter prioridade absoluta, tanto no Executivo, como no Judiciário, como no Legislativo. Só que no nosso país isso não existe. As pessoas estão lutando, por isso tem o Instituto Alana em São Paulo, que está pensando muito seriamente nisso, lutando para que esse artigo da Constituição seja importante e funcione. Eu fui convidado para ser um dos conselheiros desse grupo, fico muito feliz. Estamos falando sobre prioridade absoluta no Estado, na Prefeitura, no país, e eu falo de prioridade absoluta na família.